Bom dia, como vocês estão? Tudo bem? Hoje conectou rapidinho. Tem gente que me reclamou agora há pouco aqui pelo Skype que não está conseguindo conectar, mas tudo bem, isso é coisa de navegação e de internet individual, né? Espero que vocês tenham tido um excelente fim de semana. Aqui em Santa Catarina tivemos um fim de semana chuvoso, mas tranquilo, tudo bem, faz parte. A gente tem que respeitar a sapiência da natureza. Então, bom dia, Lisa, Cleonice, Regina Eurico, Rosângela, Nalva, Délia da Mata. Bom dia, Viviane, Walter Santos, Júlio Correia, Márcio, Pablo Augusto, Cândido, Simone, Elizabeth, Enio, Norma, Nery, André, Leon, Giovana, Evandro Luiz, que também voltou, estava sumido, e mais dois que não se identificaram. Um bom dia a todos. E eu quero começar o nosso Vida Inteligente Interativo de hoje agradecendo, eu vou dar o nome dele aqui, agradecendo ao querido irmão e desconhecido irmão, pelo menos para mim, que eu não me lembro, Benedito da Costa Lima, de São Paulo, da Vila Diva. Ele me fez a surpresa de enviar aquela caixa que eu já dei ciência a todos, contendo 41 DVDs, 41 videocassetes de palestras do professor Ademar Ramos e também do Antônio Carvalho. Essas é uma relíquia, é um tesouro. A primeira coisa que eu fiz após receber isso, né, foi consultar a diretoria da SBE lá em São Lourenço para ver se eles queriam isso para o acervo de lá. E a resposta que eu recebi é que se o presente era meu, era para ficar para mim e que eu fizesse um bom proveito dele. Pois bem, então, em cima disso, e conversando também com o nosso querido amigo e irmão Bruno, né, que nada acontece por acaso, esses videocassetes vão seguir para São Paulo, vou levar para São Paulo, e o Bruno vai convertê-los todos para formato MP4, e eu vou disponibilizar todos gratuitamente no YouTube para vocês. Alguns sugeriram que eu vendesse, alguns não. Eu não posso vender o que não é meu e o que não foi cobrado para ser dado, né? Do Antônio Carvalho e do Ademar Ramos. Eu acho que é um presente que eu recebi e eu sentirei o maior prazer em compartilhar com todos vocês. Então, eu creio, como vai esse fim de semana para o Bruno, e o Bruno trabalha também, são 41 videocassetes, o tempo de captura é o tempo de cada palestra, exatamente uma palestra de 1h30, demora 1h30 para capturar. Então eu creio que dentro de 3 semanas já teremos disponibilizado todo esse material enriquecedor para todos vocês, mais uma vez dizendo, gratuitamente, ok? Muito bom. Bom dia, Lígia, bem-vinda, está aqui. Então, ok. Outra coisa, isso aí era outra coisa, foi o tema de hoje é tolerância. E antes de falarmos sobre tolerância, eu já comecei a exercitá-la ontem, quando eu tive que aguentar o meu time, o Santos Futebol Clube. Eu tive que tolerar aquele time sem vergonha ser dominado pelo oponente, né, e perdermos o tetracampeonato. Então eu exerci a tolerância, fiz uma xingância de monte, então tá bom, e acho que o tema hoje vai servir também para mim, para todo mundo, né? Então é isso, faz parte, esporte é assim, vencer o melhor e pronto, não adianta chorar o leite derramado, né? Hoje não tem leite em Santos, está faltando leite em toda a Baixada Santista, porque a vaca foi pro brejo ontem. Então, a vaca foi pro brejo, não tem leite na Baixada Santista. Bom, brincadeiras à parte, eu gostaria de definir para vocês, então, primeiramente, a tolerância. Alguém me perguntou aqui, enquanto não tinha começado o nosso programa, que tipo de tolerância que nós íamos falar. E nós vamos falar de todas, né? Vamos falar de todas, porque afinal não temos o tema, ele não é rígido, né?
A tolerância, do latim tolerare, que significa sustentar, suportar, é um termo que define o grau de aceitação diante de um elemento contrário a uma regra moral, cultural, civil ou física. Do ponto de vista da sociedade, a tolerância é a capacidade de uma pessoa ou grupo social de aceitar outra pessoa ou grupo social que tem uma atitude diferente das que são a norma do seu próprio grupo. Numa concepção moderna, é também a atitude pessoal e comunitária de aceitar valores diferentes daqueles adotados pelo grupo de pertença original. Então vocês já viram como é que é amplo a questão da tolerância, e é uma palavra que nós temos que exercitar muito, todos os dias, né? Todos os dias. E a gente percebe, tenho certeza, quem faz a sua autocrítica, né? Percebe que o quanto nós somos intolerantes. Pode ser com tudo, pode ser com determinadas coisas, mas temos que aprender a ter tolerância, temos que aprender a ter equilíbrio, não podemos nos alterar. Difícil? Sim, mas se a gente não falar, se a gente não praticar, nós não vamos chegar a esse consenso comum nunca. João Carlos de Ponta Grossa, bem-vindo, bom dia para você. Bem-vindo para a sala aqui, ok. Então, o conceito de tolerância se aplica em diversos domínios. Rosângela, dá um F5, ela está sem imagem, sem som, aí fica difícil. Ajuda alguém a Rosângela, acho que é a Rosângela lá da Alemanha. O conceito de tolerância se aplica em diversos domínios. Vocês estão me ouvindo bem? Os demais estão me ouvindo bem? Dá um sinalzinho aí, alguém da sala diz que está tudo ok. Bem? Ótimo, obrigado, Fernanda. O conceito de tolerância se aplica em diversos domínios. Aquilo lá que nós estamos falando agora. Então vamos lá. Tolerância social é a atitude de uma pessoa ou de um grupo social diante daquilo que é diferente de seus valores morais ou de suas normas. Isso é uma tolerância social. Tolerância civil é a discrepância entre a legislação, a sua aplicação e a impunidade. Vejam só, isso aqui todo é o nosso cotidiano também. Tolerância segundo Locke: parar de combater o que não se pode mudar. Tolerância religiosa: atitude respeitosa e convivial diante das confissões de fé diferentes das suas. Né? Quantos que nós somos intolerantes, né? Tolerância farmacológica ou medicamentosa: diminuição da responsividade a um fármaco, ou seja, diminuição do efeito farmacológico com a administração repetida da substância. É importante isso também, só para a gente dar uma visão geral, né? Não é o caso da tolerância a remédios ou a outras coisas, não é o caso, mas a gente tem que abordar todo tipo de tolerância. Tolerância técnica, que é uma margem de erro aceitável, ou capacidade de resistência a uma força externa. E a tolerância em gestão de riscos constitui o nível de risco aceitável, normalmente definido por critérios pré-estabelecidos. Mas hoje nós vamos aqui no nosso programa, no Vida Inteligente Interativo, focar a tolerância entre as pessoas, entre os grupos que pensam diferente, entre as pessoas que têm outras alternativas, outros pensamentos diferentes dos nossos, né? Giovana precisa sair, tá bom. Aquele abraço, Giovana, bom estar com você. Lígia, Grego, a gente tem que ser tolerante o tempo todo. Uma moçoila, sabe tudo, disse para mim no sábado no job, no trabalho. Tá falando inglês, eu gostei. Que eu tão legal, nem parecia, que eu sou tão legal que nem parecia ser do Rio. Só ri, reservei meu silêncio. Foi tolerante com ela, né?
Délia da Mata, esse é um tema que mais dificulta a nossa caminhada, tem a ver com paciência também. Em contraparte, é realmente o amor, só exercitando o amor para darmos conta. Cada um vai percebendo e vai dando um significado todo pessoal sobre essa palavra que é a tolerância. A Norma Neri, ou Neri, diz: ninguém muda ninguém. Se não aceita, respeite e exercite a tolerância. Sim, mas aí não é tão fácil a gente falar assim, não. Quer dizer, falar é fácil, na prática a gente tem que ver isso. Realmente é muito difícil a gente aceitar coisas. E eu posso dizer isso de cátedra, vou repetir aqui. A minha intolerância contra coisas que eu dizia no passado. E agora eu ouço de colegas, ouço de outros palestrantes falarem as coisas que eu falava no passado e achava uma tremenda besteira. Mas a minha própria consciência me chamou a razão. Senhor Eustáquio, o que o senhor está achando que é besteira agora, e o senhor está sendo intolerante com os seus colegas, os seus semelhantes, o senhor falava há um tempo atrás. Então, por favor, respeite da mesma forma que lhe respeitaram tempos atrás. Então é isso mesmo, essa consciência de que nós temos que tolerar, nós temos que respeitar, nós temos que ter paciência com o caminho, as opções, o credo de cada um. Nós não podemos exigir que alguém mude sem que essa mudança seja de ordem natural e pessoal. Francisco, enquanto temos que ser tolerantes conosco mesmo? Muito. Essa cobrança, a tolerância conosco é a maior delas aqui. A tolerância em si depende de se colocar no lugar do outro. Às vezes sim, é uma forma de você verificar. Você não tolera aquilo, então coloque-se no lugar daquilo que você não tolera e perceba onde está a razão dessa intolerância, né? É bom sempre se colocar no lugar do outro. Bem lembrado isso. Lígia, falar é fácil, na prática dá vontade de dar uma boa resposta. Sim. Paulo Veller, time que tem Miralles, André Patito para fazer gol tem que ter tolerância de Jesus. O Paulo é fogo, né? Tem que ter tolerância, é isso mesmo, temos que rir. Viviane, qual a diferença entre tolerância e paciência? Eu acho que tolerância é o caminho da paciência. É a minha opinião, do Eustáquio. Tolerância antecede a própria paciência, né? Para você ter paciência, você tem que domar a sua tolerância. Eu acho que um complementa o outro. Nem sei se tem diferença. Só deve ter diferença no dicionário, mas eu acho que antecede. O ato de tolerar é um sinal de que você está exercitando a sua paciência. Tá. Eu quero ler para vocês aqui. Eu trouxe também, que é de um cara muito cabeça. Deixa eu ver o que a Lisa escreveu primeiro. Só sei que é nosso dever. Quem tem família sabe o que é isso. Nossa, é aquela lição de casa, cujo tema nós fizemos outro dia, né? Tolerância em casa. Nossa, como as pessoas, já falei isso com o Jorge aqui também, como as pessoas se desentendem. Todos os desentendimentos, os piores, os mais dolorosos, os que desestabilizam e levam os desentendimentos para fora, para a sociedade, são aqueles que começam em casa. Não é possível alguém ser harmonioso fora de casa se dentro da sua casa não existe a mínima harmonia, onde a intolerância prevalece. Isso você carrega no seu ser. Então qualquer coisa que te aconteça no exterior, fora da sua casa, você vai estar municiado de toda aquela coisa para poder reagir de uma forma que você não gostaria de reagir. Então, muito bem lembrado isso, Lisa. Quem tem família sabe disso. A intolerância toda começa na família. Você não pode exercitar a tolerância fora se você não consegue exercitá-la na sua casa. Viviane, ou será que estou exercitando a neutralidade com a tolerância? Não creio. A neutralidade é um negócio acima disso tudo, Viviane. Mas também não deixa de ser um caminho. A neutralidade é algo bem superior. Nós temos, para chegar nela, nós temos que passar por todas essas coisas. Tolerância, paciência. Temos
todos esses assuntos que nós abordamos aqui para chegar na neutralidade. Quem quer ter paciência, diz a Norma Neri, que vai virar paciente. Quem não quer ter paciência vai virar paciente, exatamente. Exatamente, acaba tendo algum problema sério. Eu sinto que estar neutro é ser tolerante. A Elizabeth Vitoriano de Uberlândia. Você, Elizabeth, bem-vinda, tudo bom? Eu sinto que estar neutro é ser tolerante. Também é uma... A neutralidade, claro, mas nós não temos noção da neutralidade. Eu, pelo menos, não tenho. Né? A neutralidade, eu acho que ela é até indefinível em palavras. Simone, tem que tolerar o tanto que se fala em futebol no Brasil e tanto que se fala em Neymar. E cada 10 palavras, 11 é Neymar. Fica impossível. Será que os homens tão racionais não enxergam? Mas é isso, cada um tem que falar, tem que vender a sua sardinha, o jornalista tem que falar o assunto para o qual ele é pago para falar, então é assim, não se incomode não. Daqui a pouco o Neymar vai embora lá para a Europa e acaba. Cândido, tolerar e paciência ainda é controlar sofrer. É um ponto de vista. O Walter também disse que tolerância é sofrimento. Vocês concordam com isso? Você tolerar significa sofrer? Eu acho que não, né? Não sei. Eu não acho que tolerância é sofrimento. A não ser que você tolere alguma coisa que seja totalmente contrária ao que você gosta, mas aí é estupidez sua. Ou conveniência sua, ou incompetência sua, porque, por exemplo, já estou até entendendo o que seria esse sofrimento, que eu tenho que tolerar um chefe que me magoa, um chefe que me faz assédio moral, eu tenho que tolerar isso. Não, você não tem que tolerar. Você tem que ser corajoso, criar vergonha na cara e arrumar um outro emprego. Não é fácil assim, então não reclame, tolere. E assim outras coisas, tem que tolerar o homem, a mulher com que eu casei, não sei o que, tal. Toma uma atitude. Tem que tolerar o meu sócio, tem que tolerar esse, tem que tolerar aquilo. Não tem que tolerar nada. Aí sim é sofrimento. Se você tolera e não tem coragem, aí é outra coisa. Todos nos Lígia bem devagar, tá? Cumprimentos criciumenses, o futebol está prevalecendo hoje aqui. Enio Carlos Cao-Yang tem uma frase que diz: tudo que nos irrita nos outros pode nos levar ao melhor conhecimento de nós mesmos, indubitavelmente. É o espelho. O que nós vemos nos outros é porque está em nós. Se não estivesse em nós, nós não veríamos no outro. André, só se sua tolerância for forçada. Se você sofre é porque você não tolera. Você só não toma atitude, eu penso assim. Isso aí. O Evandro Luiz. Resolveu falar, Evandro? A intolerância provém da incompreensão. Quando a tivermos, nada nos perturbará. Sem dúvida. Quando você tiver compreensão do que é a tolerância, nada mais te perturba. Você vai aprender a tolerar. Tolerar no bom sentido. Às vezes você já tem domínio sobre aquilo. Tudo que te acontece no entorno já não te incomoda mais. Isso é tolerância. Aí sim eu concordo com o que o Evandro disse. É uma compreensão da tolerância. Aí sim. Ou uma compreensão das coisas. Aí a tolerância é consequência. Pablo Augusto, temos que tolerar médicos cubanos, agentes de Cuba, para implantar campanha política para o governo. Não tem que tolerar. Levante a sua bandeira, vai lá contra. Isso aqui não é. Você não é obrigado a tolerar. É isso aí. Às vezes o voto que você deu, que eu dei isso aqui, alguém deu, está fazendo que isso aconteça, né? Foram 54 milhões a favor, não sei quantos contra, então é difícil ter um consenso, né? Francisca, tolerar é parecido com sofrimento, mas quando descobrimos fica bem mais fácil. Concordo. Bom dia, o meu nome não fixa mais. Sou Isis de Araruama. Bom dia, Isis. Como é que você está? É um prazer ter você aqui. Tudo bom? Eu não sei porque que não fixa mais, mas tudo bem. Seja bem-vinda da mesma forma. Norma Neri, quando eu olho para o defeito e o defeito olha para mim, penso muito. É isso aí. Tem que aprender a olhar para o defeito. Nós ensinamos, né? Eu não ensino nada, não ensino nada, mas os que a gente entrevista, tudo nos ensinam, principalmente o Jorge, que
quando você olha para alguma coisa olha de volta para você. Então você tem que aprender a ver aquilo lá. O que você está vendo? E se você vê um defeito, procura ver não a pessoa defeituosa, mas o defeito que está na pessoa. É totalmente diferente. Ô, Thaíses, você conseguiu. Lisa, sofrimento faz parte de todo o processo que na verdade somos todos nós que escolhemos. Com certeza, com certeza. Você escolhe aquilo que você vive. A gente leva da vida a vida que a gente leva. Se você está feliz, é porque você conseguiu ser feliz, estar feliz. A gente não pode acomodar. Viviane, bem, preciso terminar de me arrumar para voltar para São Paulo. Abraço para todos. Nem sabia que você estava viajando, Viviane. Boa viagem então de volta. Depois você pega a gravação no YouTube, tá? Um abraço. Lisa, a responsabilidade é fundamental. Lígia, Elizabeth, o grego não leu tudo que escrevi, ficou engraçado. Não sei, é que corre muito aqui, ô Lígia. Não dá para acompanhar, né? Isso é porque eu estou sozinho aqui, porque quando fica o Jorge aqui fica mais difícil ainda. Grego, conserta aí o que você falou. O que eu falei? Não sei. A Viviane está em São José dos Campos. Muito bem. E já que você está em São José dos Campos, espero que você consiga vender o seu apartamento, tá? Todos nós esperamos aqui. Pablo Augusto, não tolero ser místico devocional. Isso. Mas você tem que respeitar aqueles que são místicos devocionais. É o caminho da tolerância, o respeito ao próximo, essas coisas. Faz parte da tolerância e de tudo aquilo que a gente busca no nosso crescimento pessoal. Lígia, todos na Lígia bem devagar. Não sei, a Lígia coloca frases soltas aqui, eu não compreendo mesmo. Bom, deixa eu entrar aqui num texto de um cara que é muito cabeça e que eu consegui achar e quero compartilhar com vocês. O título é A Arte da Tolerância e foi escrito pelo Frei Beto. Todo mundo conhece o Frei Beto, né? Ele é muito cabeça e eu quero compartilhar o que ele escreveu sobre tolerância. Tolerância é a capacidade de aceitar o diferente, não confundir com o divergente. Intolerância é não suportar a pluralidade de opiniões e posições, crenças e ideias, como se a verdade fizesse morada em mim e todos devessem buscar a luz sob o meu teto. Olha que importante, ele é muito cabeça mesmo. Conta a parábola que um pregador reuniu milhares de chineses para pregar-lhes a verdade. Ao final do sermão, em vez de aplausos, houve um grande silêncio. Até que uma voz se levantou ao fundo. O que o senhor disse não é verdade. O pregador indignou-se. Como não é verdade? Anunciei o que me foi revelado pelos céus. O objetante retrucou. Existem 3 verdades. A do senhor, a minha e a verdade verdadeira. Nós 2, juntos, devemos buscar a verdade verdadeira. Bom dia, Alexandre. Só os intolerantes se julgam donos da verdade. Assim ocorre com Bin Laden, ao manter-se intransigente e não admitir os direitos dos não muçulmanos. E com Bush, ao decidir que suas armas são o melhor argumento para convencer o mundo de que a Casa Branca sempre tem razão. Todo intolerante é inseguro. Por isso aferra-se a seus caprichos como náufrago à tábua que o mantém à tona. Não é capaz de ver o outro como outro. A seus olhos, o outro é um concorrente, um inimigo, ou como diz um personagem de Sartre, o inferno, ou um potencial discípulo que deve acatar docilmente as suas opiniões. O tolerante evita colonizar a consciência alheia. Admite que da verdade ele aprende apenas alguns fragmentos e que ela só pode ser alcançada por esforço comunitário. Reconhece no outro a alteralidade radical, singular, que jamais deve ser negada. Pode-se aplicar ao tolerante o perfil descrito por São Paulo no hino ao amor, da primeira carta aos Coríntios. É paciente e prestativo,
Não é invejoso nem ostenta, não se incha de orgulho e nada faz de inconveniente. Não procura seu próprio interesse, não se irrita nem guarda rancor. Não se alegra com a injustiça e se rejubila com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Ser tolerante não significa ser bobo. Tolerância não é sinônimo de tolice. O tolerante não desata tempestade em copo d'água, não troca o atacado pelo varejo, não gasta saliva com quem não vale um cuspe. Jamais cede quando se trata de defender a justiça, a dignidade e a honra, bem como o direito de cada um ter princípios e agir conforme a sua consciência, desde que isso não resulte em opressão ou exclusão, humilhação ou morte. Finalizando, das intolerâncias, a mais repugnante é a religiosa, pois divide o que o Deus uniu. Quem somos nós para, em nome de Deus, decretar se esses são os eleitos e aqueles os condenados? Só o amor torna um coração verdadeiramente tolerante, porque quem ama não contabiliza ações e reações do ser amado e faz da sua vida um gesto de doação. Grande Frei Beto. Vocês conseguiram captar? Eu vou postar esse texto logo após acabar o programa na comunidade Vida Inteligente. Eu acho que é um texto para Pablo Augusto, um texto fantástico, concordo com tudo, só não com as ações do autor. Isso aí, claro, tem que respeitar a sua opinião. Muito bom esse texto, Alexandre. Pelo texto, além da paciência, diz Adélia da Mata, também a humildade, consciência da importância do outro, é o caminho para melhorarmos a tolerância. E a Isis diz que Frei Beto é o máximo. Frei Beto é um cara muito cabeça, que fala o que pensa, é uma pessoa inteligente e que está fazendo a parte dele. Muitos não gostam, a própria igreja, nossa, não gosta do Frei Beto, mas ele está aí firme, não depende de ninguém e está tirando tudo. A Cleonice me manda um recado aqui pelo Skype. Vejo que dizemos em um instante que somos bravos, achando que isso é uma bela qualidade, que atuamos até certo ponto, depois mandam pastar. E hoje dizemos que é essencial a tolerância. Temos que refletir mais com o que dizemos e possamos principalmente com o que fazemos. Nossos conceitos refletimos, então por que não aplicar o que dizemos que somos de melhor? Isso é coisa que não tolero. Dizer algo sobre si agora e no outro instante o oposto. Isso sim me traz descrédito. Então passo a não gastar saliva com um cuspe. É isso aí, tá bom. O importante é expressar a sua opinião, Cleonice. Seja pelo chat, seja pelo Skype, como eu disse, quando não cabe pelo chat, você me passa mensagem pelo Skype ou pelo Facebook. Enio, a intolerância tem sempre em si uma pitada de arrogância, sem dúvida, sem dúvida. Agora, isso que nós estamos falando aqui, essa carapuça de tudo que a gente fala aqui serve para todos nós, cada um com a sua parcela dessa carapuça. Se nós fôssemos isso tudo, se nós fôssemos tolerantes, se nós fôssemos tudo isso aqui que a gente acha maravilhoso quando a gente lê, quando a gente escreve aqui, nós não estaríamos nem aqui, né? Já estaríamos transcendidos, sei lá, já seríamos adeptos, como é que chama mais? Iluminados, ou sei lá o que. Nós estamos aqui, então serve bastante. Não adianta a gente ficar só conversando aqui meia hora, 40 minutos, e depois a gente esquecer tudo isso aqui que foi falado, né? Isso tem que fica impregnado, porque aqui está a nossa energia junto, e nós somos uma egrégora, mas a gente tem que permitir que tudo aquilo que está sendo falado aqui se manifeste numa hora certa, né? Na hora que a gente está sendo intolerante com alguém, opa, que outro dia nós falamos sobre isso, peraí, deixa eu respirar fundo, deixa eu analisar para não ser intolerante. Então isso que a gente tem que fazer, a eterna vigilância dos sentidos. Fábio, estou como grego, não consigo ter paciência para conversa fiada com pessoas, estou buscando a tolerância. Mas tem que ser, pelo menos você assume e eu também assumo. Eu jamais vou dizer que eu sou santo e tudo. Como não consigo ainda exercer a tolerância na sua plenitude, estou longe ainda,
E o que eu faço? Eu busco o semelhante, eu busco energia semelhante, eu busco sintonia semelhante com a minha. Então, tem papo furado, eu não fico intolerante, eu dou boa tarde, bom dia, caio fora, vou procurar outra coisa. Se vem pessoas chorarem as pitangas comigo, porque isso aqui é ruim, porque isso aqui é ruim, porque o dia está chovendo, e como chove nessa cidade, puxa, que trânsito infernal, tudo aqui. Não, estou fora. Eu não quero, eu sei disso tudo, eu não quero mais ouvir isso tudo. Eu vou procurar gente que diz, puxa vida, hein, ainda bem que a chuva caiu, que legal. E esse trânsito entupido, puxa, bom, fazer o quê, né? Vamos ter tolerância, afinal a nossa cidade cresceu, isso aqui são pontos de vista diferentes. Então nós temos que exercitar a tolerância e não ficar só falando nela. Bom dia, Newton. Alexandre, é sempre o espelho do próximo que incomoda. É isso aí mesmo. Tá? Então, vamos exercitar a tolerância, vamos começando com ela, a primeira coisa em casa, a lição de casa, como nós falamos aqui outro dia. É um exercício interessante que a partir do momento que você quer, você cria uma chavezinha na sua mente. Uma certa ocasião, agora já voltei, né? Uma certa ocasião eu falei, não vou falar mais palavrão. Então, quando eu ia falar um palavrão, como eu já havia me determinado a não falar mais palavrão, quando eu ia falar eu parava naquele milésimo de segundo e trocava o palavrão que eu queria proferir por uma outra palavra, né? Claro que isso durou um certo tempo, consegui fazer, mas depois aí esqueci, voltei tudo normal, né, de falar a palavra. Mas o que eu quis dizer com essa pequena historinha é que é possível. Se a gente quiser ser tolerante, basta a gente colocar na cabeça, eu tenho que ser mais tolerante, E na primeira situação de intolerância, aquilo vai te avisar, opa, você falou que ia ser tolerante, então você já tem aquele segundo de controle para saber se você vai seguir verdadeiramente aquilo que você quer, ser tolerante, ou se você não quer mudar e você quer armar o barraco, como a gente diz. André diz, a maioria dos meus amigos de bar perdi a amizade, não dá mais, tá vendo? É isso. André, papo furado, Pablo, a gente não aguenta mais, estou nessa também, que bacana, isso ninguém está ficando santo, cada um escolhe aquilo que quer ouvir, quero coisa útil, quero conversar coisa que me acrescente, que eu possa acrescentar para as pessoas também, passar para elas a minha experiência e a experiência delas também. Isso é bacana, e como tem gente que busca, como tem gente atrás disso, tem muita gente que já não quer mais papo furado, são as egrégoras se formando, né? Pablo Augusto, André, o papo é só carro, futebol e trans. Papo, é esse mesmo, é triste. Bom, mas cada um no seu processo, cada um no seu caminho, né? Triste para mim, mas alegre para eles. Então é isso aí. Bom, acho que o recado foi dado aqui, nem sempre a gente precisa de muito tempo para dar o recado. Eu já vou postar para vocês a Arte da Tolerância, do Frei Beto, para que vocês também possam imprimir ou ler, fazer aquela coisinha que a gente falou, né? De repente a parede do nosso banheiro vai encher de bilhetinho ali, mas é bom para a gente ir lembrando, para a gente não precisa ser no banheiro, pode ser no interior do nosso guarda-roupa, essas coisas para que a gente vá se lembrando daquilo que a gente precisa lembrar, né? Nós somos máquinas, pensamos, tem muita coisa no nosso dia, estudo, todas essas coisas, contas a pagar, trabalho, condução, etc. A nossa cabeça é uma loucura. Então a ciência está aí para nos dar toda essa ajuda, a caneta, o papel. Vamos anotar. Se você não consegue gravar tudo na cabeça, anota, não tem nada de mal anotar, cara. E vamos anotar as coisas necessárias que a gente precisa para modificar, para mudar, né? Isso aí. Bem, pessoal, eu vou dar um forte abraço então aqui em todo mundo que esteve aqui hoje. Cadê? Deixa eu voltar lá para o começo. Lisa, Regina Eurico, Nalva, Délia, Walter, Fernanda, Lígia, Júlio Correia, Márcio, Francisca, Thaís, Newton, todos aqueles que ficaram quietinhos também, né? Pablo Augusto, Cândido, Simone, Elizabeth, Enio, Norma, João Carlos, André, Paulo Veller, Mirella, Márcia Carvalho, bom dia, Márcia. Márcia fez aniversário ontem, está lá no Rio Grande, parabéns. Evandro Luiz, Isis, Alexandre, Ednilson e mais 2 que não se identificaram, e fora aqueles que saíram porque não podiam ter ficado mais. Então, Délia, Márcia,
toda essa turma que eu falei, um bom dia para vocês, uma excelente semana sempre, e até amanhã, tá? Fraterno abraço.